Você já foi prometido que, ao chegar aos 65 anos, seria livre? Que no final de uma vida de trabalho árduo e dedicação, você poderia relaxar, viajar, desfrutar do seu tempo. Uma visão da aposentadoria como a grande recompensa, como o final feliz de uma vida construída com base na disciplina e no sacrifício. Mas, e se essa liberdade que te venderam não fosse nada mais do que um mito? Uma mentira? E se nunca tivesse sido realmente sobre a liberdade? O roteiro que você seguiu durante tanto tempo é simples: estudar, conseguir um emprego estável, trabalhar por décadas e, finalmente, se aposentar. Um caminho traçado que, se seguido, promete um final feliz, mas ao chegar ao final, a realidade é outra. De acordo com um estudo de 2020 do Stanford Center on Longevity, a maioria dos aposentados não se sente liberada, mas perdida. A liberdade prometida desaparece rapidamente, mas não por falta de dinheiro, e sim porque o sistema não te preparou para um propósito além de produzir. A aposentadoria, esse suposto descanso que te prometeram, não é mais do que uma saída do palco. As luzes se apagam e você fica sem um papel a desempenhar, sem uma razão clara para se levantar todas as manhãs. O sistema te treinou para ser uma máquina bem lubrificada, mas não para viver sem o peso das expectativas. A grande recompensa se torna um vazio existencial, porque quando você dedicou toda a sua vida a um papel, quem você é quando esse papel desaparece? O valor de uma vida de trabalho foi baseado na produtividade, não na plenitude do ser. E agora, quando você já não faz parte dessa engrenagem, esperam que você aproveite o seu tempo, como se isso fosse algo que te ensinaram a fazer. Mas ninguém te preparou para realmente aproveitar a vida. A aposentadoria não foi um passo em direção à liberdade. Foi uma saída controlada, uma despedida suave da roda na qual você estava preso. E a verdade em tudo isso é que nunca se tratou de te libertar, mas de cronometrar a sua saída. Como disse Alan Watts, você não tem a obrigação de ser a pessoa que te disseram que você fosse. Essa frase quebra os alicerces do mito da aposentadoria, porque se nunca te pediram para seguir o roteiro de outra pessoa, então talvez a aposentadoria não seja o fim de um capítulo, talvez seja o momento em que você percebe que o livro nunca foi seu para começar. E essa realização dói, porque ela te obriga a confrontar uma pergunta mais profunda. O que significa ser livre se você passou toda a sua vida esperando a permissão para viver? Você realmente está vivendo de fato? Nos ensinam a adiar tudo: a alegria, o descanso, a descoberta, a reflexão, como se a vida realmente começasse quando o trabalho terminar. Mas a vida não espera. Ela não começa aos 65. Ela esteve acontecendo o tempo todo e a maioria de nós esteve ocupada demais, se preparando para ela, para perceber. Então, talvez a verdadeira mentira não seja apenas sobre a aposentadoria. Talvez a mentira seja que você alguma vez precisou esperar pela liberdade. Talvez a liberdade nunca tenha sido um destino, mas uma forma de ser, uma que você poderia ter escolhido a qualquer momento. Mas ninguém te disse isso, porque uma pessoa livre não pode ser controlada. Uma pessoa livre não precisa do roteiro. Uma pessoa livre vê a aposentadoria não como uma recompensa, mas como um lembrete de que trocamos nossos dias por uma promessa que nunca foi real. E agora ficamos nos perguntando o que poderia ter sido a vida se tivéssemos começado a vivê-la antes. Se a liberdade nunca foi o verdadeiro objetivo, então, qual era? Para entender isso, precisamos dar um passo atrás e olhar para a estrutura, a máquina que formou sua vida antes mesmo de você saber. Porque o que a maioria de nós chama de normal não é natural de forma alguma. É um sistema, um projetado não para empoderar os indivíduos, mas para padronizá-los. A partir do século XX,
A vida humana foi silenciosamente industrializada. Não apenas o trabalho, a própria vida. Ela foi dividida em etapas previsíveis: educação, emprego, aposentadoria, morte. Desde o momento em que você nasceu, o caminho já estava traçado. Vai para essa escola, tira boas notas, aprende a ficar quieto e seguir instruções, depois escolhe uma carreira, marque o relógio, saia do trabalho, repita por 40 anos e depois, se tiver sorte, você ganha alguns anos tranquilos no final antes que o tempo acabe. Mas aqui está o que nunca te disseram. A aposentadoria não foi criada para o seu benefício, foi criada para gerenciar a produtividade. Antes de continuar, convido você a se inscrever no canal. Aqui falamos sobre as duras realidades e as verdades que muitas vezes preferimos ignorar, mas que são necessárias para despertar. Não perca mais conteúdo que fará você questionar o que te ensinaram. O conceito surgiu em 1889, quando o chanceler alemão Otto von Bismarck o introduziu, não como um presente para os trabalhadores, mas como uma forma de tirar os mais velhos da força de trabalho e abrir espaço para uma mão de obra mais jovem e eficiente. A aposentadoria foi uma política econômica disfarçada de compaixão e, com o tempo, a aceitamos como verdade. O sistema nunca perguntou que tipo de vida você queria, perguntou que tipo de trabalhador você poderia ser e lentamente, silenciosamente, começou a definir seu valor pela maneira como você servia às suas necessidades. Não te incentivaram a perguntar por que você trabalha, apenas como você trabalha duro. Não te ensinaram a questionar a rotina, apenas a melhorar sua eficiência dentro dela. Uma publicação de 2007 da American Psychological Association, The Retiring Mind, colocou de forma clara: os seres humanos modernos nunca desenharam suas próprias vidas. Simplesmente seguem planos traçados por outros. E quando você realmente pensa sobre isso, não é isso que a maioria de nós faz. Herdamos um modelo, seguimos o modelo, passamos nossos anos mais vitais trabalhando, muitas vezes mais de 47 horas por semana, e nunca paramos para perguntar: para que estou trabalhando? Para quem realmente estou servindo? Esta é a mentira mais profunda. Sua vida é sua. Quando na verdade ela foi programada, roteirizada e monetizada desde o início. O sistema educacional te treina para o trabalho. O sistema de trabalho exige seu tempo e o sistema de aposentadoria te despede silenciosamente quando sua utilidade começa a declinar. Toda a estrutura foi projetada para a máxima produção, não para a realização pessoal. E ainda assim, a maioria das pessoas nunca resiste a isso, não porque concordam, mas porque nunca viram outra opção. Quando uma máquina é tudo o que você conhece, o silêncio começa a parecer paz. Mas não é paz, é insensibilidade. Você não é livre, apenas deixa de questionar. A tragédia é que muitas pessoas nem sequer percebem que estão dentro de uma máquina, até que seja tarde demais, até que o barulho pare e elas fiquem sentadas no silêncio, perguntando para onde foi todo o tempo. Porque quando sua vida está construída em torno de horários, prazos, métricas de produtividade e metas futuras, você perde o contato com o momento presente, com sua própria bússola interna, com o que significa viver uma vida que você realmente escolheu. Você não nasceu para ser uma roda em uma máquina, nasceu para experimentar a vida, para sentir profundamente, para criar, conectar e explorar. Mas um sistema que funciona com controle não tem espaço para esse tipo de liberdade. Então te vende uma versão da vida que parece segura, estruturada, respeitável e que silenciosamente drena seu espírito no processo. E essa é a verdadeira pergunta que a sociedade moderna nunca quer que você faça.
E se a vida que tenho vivido não for realmente minha? Uma vez que você começa a ver a máquina pelo que ela é, outra verdade se torna dolorosamente clara. O sistema não só te tirou o tempo, formou sua identidade. Te ensinou a se ver não como um ser, mas como uma função. Você foi um professor, um gerente, um médico, um engenheiro, e durante a maior parte da sua vida esse papel definiu quem você era, até que um dia ele termina, e o sentido do eu também desaparece. Esta é a parte para a qual ninguém te prepara. Quando as reuniões param, os títulos desaparecem e o calendário fica em branco. À primeira vista, você deveria se sentir livre, mas em vez disso, muitos se sentem perdidos, não porque sentem falta do trabalho, mas porque se perdem. Já não sabem quem são sem o papel, a identidade que passaram décadas construindo. De repente, já não está mais. Segundo o National Institute on Aging, as taxas de depressão aumentam mais de 40% no primeiro ano de aposentadoria. E não é porque as pessoas faltam dinheiro, conforto ou tempo. É porque são obrigadas a responder a uma pergunta que nunca haviam feito. Se eu não estou mais trabalhando, quem sou eu? Esta é a crise que se esconde sob a superfície, aquela para a qual nenhum consultor financeiro pode te preparar. Não se trata de renda, trata-se de identidade. E quando essa identidade foi construída sobre uma função, seu colapso é sentido como uma morte silenciosa. Uma morte que ocorre enquanto você ainda está respirando, enquanto ainda está aqui, mas não sabe quem sobrou dentro. Há uma publicação no Reddit de um homem chamado John, de 64 anos, que recentemente se aposentou da Boeing depois de uma vida como engenheiro. Ele escreveu: "Percebi que nunca vivi realmente. Só trabalhei. E agora que o trabalho acabou, não tenho ideia do que fazer." Suas palavras são cruas, honestas e dolorosamente comuns. Porque a história de John não é única. Ela é um reflexo de inúmeras vidas. Vidas nas quais identidade e profissão se tornaram uma só, até que não houvesse mais separação entre o homem e o trabalho. Nos ensinaram a lutar, trabalhar e produzir, mas nunca nos ensinaram a simplesmente existir. Quando chega a aposentadoria, o silêncio pode ser ensurdecedor, cheio de perguntas sobre o que realmente queremos e quem somos além dos papéis que nos foram atribuídos. A sociedade nos faz acreditar que nosso valor está em ser úteis, mas como disse Alan Watts, você não é um papel. Você é a interpretação da própria vida. A vida não foi feita para ser um único título de trabalho até o fim, mas para enfrentarmos o vazio que esse papel deixa. Precisamos deixar para trás a identidade que nos impuseram. A aposentadoria é apresentada como liberdade, mas na realidade é apenas mais um produto que nos vendem. Em vez de nos libertar, nos transformam em consumidores, vendendo-nos planos e estilos de vida projetados para controlar nosso desejo de nos sentir no controle. A verdadeira liberdade não está em ter mais coisas, mas em questionar tudo o que nos venderam como liberdade. Nos treinaram para viver esperando pelo quando. Quando me aposentar? Quando conseguir isso? Quando tiver aquilo? Mas esse quando nunca chega. Fomos condicionados a viver no futuro, não no presente. A verdadeira tragédia não é que queremos desfrutar depois do trabalho, mas que nunca nos ensinaram a desfrutar enquanto trabalhamos. O momento de viver é agora, não depois. A verdadeira liberdade não se encontra nos produtos que nos vendem, mas na capacidade de viver plenamente no presente, questionando as expectativas que nos impuseram. Nos ensinaram a esperar, que cada passo que damos deve fazer parte de um plano maior, a acreditar que viver é algo que se faz depois de alcançar certos objetivos.
Nos dizem que a produtividade é a chave, que a luta diária tem um propósito e que o descanso é um luxo. Mas na realidade, a vida não está esperando para ser alcançada. Ela já está acontecendo aqui e agora, no meio do caos, no meio do imprevisível. Se você não pode viver agora, quando o fará? O amanhã é apenas uma desculpa para não começar a viver hoje. O sistema não só nos rouba o tempo, mas também nossa capacidade de estar realmente presentes. Nos disseram que precisamos ganhar o direito de viver, mas isso não é verdade. Não há nada que você precise ganhar para ser digno de viver. A verdadeira pergunta não é quando chegará o seu momento, mas se você algum dia deixará de esperar que as condições sejam perfeitas. A liberdade não se compra nem se recebe como um prêmio. É a capacidade de estar completamente vivo no momento que você tem à sua frente. A verdadeira liberdade é a capacidade de estar aqui, de aceitar a vida como ela é, sem as expectativas de como deveria ser. E o melhor de tudo é que você não precisa esperar por um ponto no futuro para encontrá-la. Você pode começar hoje, no mesmo ambiente que te disse para continuar esperando. A liberdade começa quando você se redefine, não pelo que faz, mas pelo que escolhe viver. Crie uma vida a partir da sua essência, não a partir do que os outros esperam que você seja. Faça tempo para o silêncio, para o espaço de simplesmente ser, sem a pressão de conquistar mais ou fazer mais. A verdadeira liberdade começa quando você faz menos, mas com mais intenção. Nas conexões, escolha a profundidade em vez da quantidade. A verdadeira falta não é a ausência de experiências, mas a falta de presença em cada uma delas. Como disse Alan Watts, o segredo da vida é estar profundamente comprometido com o presente. Em um mundo que sempre nos empurra para o que está por vir, parar e voltar para o agora é um ato de rebelião. A aposentadoria mais poderosa não é a que te prometem aos 65, mas a que começa quando você tira um momento para parar, respirar e se perguntar: o que significa viver plenamente hoje? Você não precisa ter todas as respostas, nem o plano perfeito. Você só precisa da coragem de viver sem as expectativas alheias. A verdadeira mentira nunca foi sobre quando você se aposentaria, mas sobre a crença de que sua liberdade deve ser ganha. A verdade é que você é livre desde o momento em que para de esperar. E agora quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Você já parou para questionar a vida que está vivendo? Deixe sua opinião nos comentários. Se esse vídeo fez você refletir, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo que desafia o que nos ensinaram. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuamos buscando a verdadeira liberdade.